Hoje nós vamos falar sobre a crise existencial, o existencialismo, a condição humana e a necessidade de aceitação de si mesmo para cumprir um dos maiores mandamentos da Bíblia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos tomar como base o livro de Ruth, uma moabita que veio morar na terra de Israel. Ruth é o 8º livro da Bíblia, que relata a história de Ruth e como ela se tornou uma ancestral de Davi, mais claramente a bisavó do rei Davi. Num período de muita dificuldade, um homem saiu de Belém, um homem chamado Elimeleque, deixou a terra de Israel e foi morar em Moabe. É o que as pessoas geralmente fazem quando bate o desemprego, a seca, a fome, a inflação é muito alta. A pessoa procura um lugar melhor para viver. E ele foi com a família dele, e lá naquela terra de Moabe ele morreu. E pouco tempo depois os filhos dele se casaram. Um casou com Ruth, outra com a moça chamada Orfa. E depois de 10 anos os dois também morreram. E Noemi, a esposa, resolveu voltar para a terra de Israel, porque ela não tinha mais ninguém ali. Decidiu voltar para a terra dos parentes para ver se encontrava algum motivo para viver, porque para ela a vida se tornou uma completa amargura. Perdeu a viagem, perdeu o marido, perdeu os filhos. Quando ela decide sair da terra de Moabe, as duas noras tentam acompanhá-la, mas ela manda que elas voltem, porque ela não tem nenhum futuro e elas não terão nenhum futuro com ela. Então ela diz para elas: olha, vocês voltem, vocês são jovens, encontrem outro marido, se casem, vivam a vida de vocês, porque eu não posso dar nada para vocês. Eu estou pobre, miserável, não tenho um pedaço de terra para cair nele quando morrer, então vocês não devem me acompanhar. Uma delas logo desistiu e voltou para a casa da família. A outra, Ruth, decidiu que a acompanharia. Quando Noemi insistiu para ela voltar, ela declarou completa fidelidade à sogra, dizendo: não insista para que eu te deixe e não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que você for eu irei, e onde quer que você pousar, eu pousarei à noite ali também. O teu povo de agora em diante é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ao longo dos 4 capítulos do livro, nós acompanhamos a ida das duas para Belém e o empenho de Ruth para ajudar a sua sogra Noemi, trabalhando numa colheita de cevada, num campo que pertencia a um parente distante, Boaz, e fazendo de tudo para manter a sua vida e para manter a vida da sogra, para que ela ficasse bem. Isso demonstra o quê? Uma grande capacidade de aceitação de Ruth. Ela não se importou com ela mesma porque ela achou que ela estava bem. O mal do século hoje, a depressão, parte do fato das pessoas não se aceitarem. Daí surge essa crise de existencialismo que há no mundo atual, transformando a depressão no mal do século. Quando a pessoa não se aceita, então ela realmente acha que nada mais vale a pena. Agora eu pergunto: como é que você vai amar o seu próximo se você não consegue amar a si mesmo? Porque Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o seu próximo? Mas daí nós precisamos também tirar a seguinte conclusão: amar-se a si mesmo não é se adorar, não é se idolatrar como muitas pessoas fazem. A pessoa vai diante do espelho, fica toda maquiada, põe uma roupa super provocante, tira foto, posta nas redes sociais, sabe? E tá assim uma idolatria de si mesmo hoje, um culto ao corpo como nunca foi visto em toda a história da humanidade. A mulher é bonita? Sim, Deus criou a mulher para ser bonita, mas ela não tem que ficar exigindo adoração. Aí fica aquela melação toda, linda, gata, não, linda é você, não é você. Adoração mútua, pelo amor de Deus, para com isso. E na maioria das vezes é falsidade. Na maioria das vezes isso cheira a falsidade. Então nós precisamos ter um limite para todas as coisas que nós fazemos. Precisamos saber separar o que é amor próprio e o que é adoração. Porque tem pessoas que ficam se adorando, se achando, né? Aquele deus grego, aquela deusa grega, e não se lembra que vai virar pó.
Não se lembra que vai envelhecer, se Deus permitir, que viva muito tempo, e um dia vai morrer, vai virar pó. E é isso que nós temos que lembrar constantemente. Abraão, no maior vigor da sua vida, chegou diante de Deus para clamar pelo seu sobrinho Ló, e ele disse: não se indigne o Senhor, que eu fale ao Senhor, ainda que eu seja apenas pó e cinza. É o que nós somos. Não somos nada. Temos que ter amor próprio para nos aceitar e saber que Deus nos deu o melhor que nós precisamos, mas não é para nos adorar, para nos cercar de admiradores. E eu vejo muitas coisas nas redes sociais que me entristecem. Admiradores do fulano de tal, né, fãs do fulano. Eu não sou fã de ninguém, eu sou fã de Jesus e acabou, mais ninguém. Não tem cantor preferido, não tem pregador preferido, nem em congresso eu vou mais, porque os congressos de hoje estão tumultuados demais. Posso ir sim numa festividade, numa igrejinha simples, que prega o amor de Deus, e que vem um pregador ali pregar por amor e não por dinheiro, não por um alto cachê, porque Deus não está com esse pregador que cobra cachê, Deus não está com esse cantor que cobra cachê. Falo sem medo de errar. A unção de Deus é de graça, não se cobra. Quando a pessoa está vendendo, está fazendo simonia, está vendendo coisa sagrada que pertence a Deus. E Jesus disse bem claramente: de graça recebestes, de graça dai. Voltando ao assunto aqui, então nós temos o sentimento de baixa autoestima que muitas pessoas têm. Quando nós nascemos, nós já precisamos ser bem recebidos, precisamos ser aceitos. Ali começa uma história, a história da sua vida. Muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade, porque às vezes a mãe tem depressão pós-parto e rejeita a criança, ou mesmo no ventre da mãe, a criança pode ser rejeitada, porque a mãe está vivendo uma vida que não queria, que não escolheu, está passando dificuldade, enfrentando dificuldade no relacionamento, na vida amorosa, ou talvez no sustento, e alguma decepção muito grande pode fazer com que a mãe rejeite aquela criança e transmite esse sentimento para a criança. Mas Deus nos dá condições de superar essas dificuldades e quebrar essa cadeia de rejeição e nos aceitar a nós mesmos. Se alguém não me aceita, eu me aceito. Se alguém não gosta de mim pelo que eu sou, entra na fila, você não é o único, não é o primeiro e nem vai ser o último. Mas eu me aceito como eu sou, porque eu sei que Deus agiu na minha vida. Ele me moldou para ser conforme eu sou. Todas as dificuldades que eu passei, todas as bênçãos que eu recebi, e você deve fazer o mesmo. Agradeça a Deus pelas provações, pelas bênçãos, porque todas as tristezas e angústias que você passou serviram para te moldar, para ser de acordo com a vontade de Deus. Isso agora só depende de você. O homem é um ser que depende totalmente das pessoas. Ele começa dependendo de uma mulher para nascer. Como o homem nasceria se não tivesse uma incubadora? Como o homem nasceria se não tivesse alguém que cuidasse dele? Como ele sobreviveria? Ele precisa, e eu não vou dizer somente do leite materno, porque alguns não têm esse privilégio. Eu não tive, infelizmente, não tive isso. Fui criado com uma madeira de maisena, minha pobre mãe não tinha leite para me dar. Deram de mamar para uma senhora, não me lembro agora o nome dela, mas o leite dela secou logo. Não era para mim ser criado com leite materno, então fui criado com mingau de maisena. Mas e daí? Eu estou vivo, estou forte, saudável e feliz, estou realizado, tenho Jesus na minha vida, eu não preciso de mais nada. As outras coisinhas, eu não fui o preferido de ninguém, eu nunca fui o escolhido de ninguém, nem quando era pequeno, eu era aquele menino do canto, rejeitado, recanteado. Quando eu fui para a escola, ninguém me escalava para jogar futebol nos times, porque eu era ruim de bola. E daí? Sofri muito com aquilo que chamam de bullying hoje em dia. Os meninos punham apelido em mim, me chamavam de coisa feia, inventavam todo tipo de apelido esquisito, que eu nem vou citar aqui porque são esquisitos mesmo, sabe? E me faziam sentir depreciado, mas Jesus veio ao meu encontro e mudou tudo isso. Nós não temos que dar atenção para a voz do mundo, porque a voz do povo não é a voz de Deus, não é a voz do povo, é a voz do diabo. A voz de Deus, ela é santa, ela é pura, ela edifica, ela não destrói, ela não desqualifica. Nós não precisamos dar ouvido para essa voz que desqualifica. São as atitudes que vão revelar quem é você.
as atitudes que você toma. Não é você ficar bancando coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me aceita, por isso que eu sou assim, eu sou revoltado, eu brigo com todo mundo. Não, as atitudes vão mostrar quem é você. Eu sempre falo que quando tem uma briga, por exemplo, alguém te faz uma injúria, alguém te calunia, alguém te persegue, entregue-se a Deus. Não faça nada. Simplesmente ore a Deus e deixa Deus agir, porque se você brigar, você já fez o que tinha que fazer, já resolveu. Deus não tem mais nada para fazer, mas se você deixa na mão de Deus, se você não faz nada, se você não toma uma atitude agressiva, então Deus compra a sua briga, porque Deus é o Deus da justiça, e Ele faz justiça a todos os injustiçados que se entregam a Ele. Outro ponto que é interessante também, é que nós devemos nos conhecer, saber da nossa capacidade e do nosso limite. E nunca ultrapassar o nosso limite, mas conhecer a nossa capacidade e explorar essa capacidade até onde nós pudermos. Com o conhecimento que nós temos de nós mesmos, nós podemos avaliar se nós suportamos uma prova ou não. Nós podemos avaliar e saber até onde nós podemos ir, para não ultrapassar os nossos limites e para não parar antes de chegar no nosso limite. Porque Deus conta com você. Você é colaborador de Deus, com o plano de Deus na sua vida. Se você colaborar bem, então o plano de Deus vai se realizar plenamente na sua vida. Ou você pode frustrar esse plano ou sofrer sanções, porque a Bíblia diz claramente que ninguém pode impedir o plano de Deus. Jó fala isso de uma forma bem clara. Então, se você dificultar as coisas, você vai sofrer. Não dificulte as coisas para Deus. Não dificulte Deus agir na sua vida. Não dificulte Deus trabalhar na sua vida. Porque quando você dificulta, as provações vêm para você saber que Ele é Deus. E que Ele faz o que Ele quer, faz tudo o que Ele apraz. Conforme está escrito no Salmo 115. Nosso Deus está nos céus e faz tudo conforme Ele apraz. Algumas pessoas sofrem críticas, principalmente quando trabalham no ministério. Se trabalha no ministério, as pessoas vão te criticar, vão dizer para você que você não está agindo certo, que não é assim que se faz, porque quando é para fazer não aparece ninguém para fazer. Mas quando você começa a fazer, aparecem as pessoas para criticar. E você precisa de ter um autoconhecimento para saber que você está certo, não importa o que os outros digam. O que as pessoas falam, o que elas pensam, a opinião das pessoas não deve te importar. Deve importar a você apenas a opinião do Senhor, o que o Senhor pensa a seu respeito, o que Ele acha do que você está fazendo, se você está fazendo certo, se você está ganhando almas, se você está evangelizando, se você está edificando a igreja que já é salva. Então você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Não importa a crítica. Por isso é importante a necessidade de aceitação, de amor próprio, de autoconhecimento e de saber que você também é dependente. Mas acima de tudo, ser dependente de Deus, viver em oração, viver de leitura da palavra, viver de ouvir as mensagens que são verdadeiramente ungidas por Deus. Não essa babaquice que tem por aí de falar de prosperidade, determinação e outras baboseiras que não são bíblicas. Porque Deus não é servo de ninguém, Deus é Senhor. Ele é o Senhor. Então não vem com essa história aí de que eu vou determinar e Deus vai fazer porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade sim, dada por Deus, não sobre Ele, mas por Ele. Vamos separar as coisas. Deus não te deu autoridade sobre Ele, mas Deus te deu autoridade para você vencer o mal. E você vence o mal é com o bem, não é com arrogância, não é de peito aberto, não é de pescoço erguido, não é de nariz empinado. Abaixa a tua cabeça diante do Senhor, tenha reverência, reconheça o senhorio de Deus, reconheça a soberania de Deus. Lembre-se que você é um servo, você é um vaso, um instrumento que pode ser quebrado a qualquer momento, mas sirva acima de tudo, tenha como propósito servir, tenha como propósito fazer o bem, ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. Deus não dá cargo para ninguém pisar em ninguém. Se você está pisando em alguém, você está fazendo o contrário do que Deus mandou você fazer. Deus dá cargo para as pessoas abençoar as outras, não para castigar, não para amaldiçoar, não para perseguir. Isso não é de Deus, é do diabo. Agora uma coisa é importante dizer: amar o próximo como a si mesmo
Não é você ficar apontando o dedo para as pessoas e falando, irmão, eu estou falando isso porque eu te amo. Isso não é amor. Primeiro você faça uma autoanálise. Primeiro você procura analisar como você está vivendo e o que você está fazendo. E o que você faria no lugar daquela pessoa. Porque quando você condena muitas outras pessoas, eu tenho visto isso constantemente. Você condena a si próprio. Se você fosse analisar algumas coisas que você faz, você seria muito duro com você mesmo, porque você veria que você faz e faz pior do que o outro. Mas é muito fácil apontar o dedo para os outros, não é? É muito fácil apontar o erro dos outros, como aparece certas pessoas nesse canal muitas vezes falando da queda do pastor Jimmy Swaggart. Problema dele com Deus, ele se consertou, ele pediu perdão, Deus perdoou, ele continua pregando, ele tem unção de Deus na vida dele, a gente pode sentir isso claramente. Então se você não aceita, isso é problema seu e de Deus, mas não vem apontar o dedo para os outros não. Olha para o espelho primeiro e aponta o dedo para você ver quantos defeitos muito piores você tem. Amor ao próximo. O amor ao próximo muitas vezes trata-se de compreender. Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Porque isso é difícil. As pessoas geralmente gostam de apontar. Lá, tá vendo fulano? Fala isso, mas faz aquilo. Pera um pouquinho, vai devagar. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Não é? Então, vamos analisar, vamos tentar compreender o que levou a pessoa a fazer aquilo. Na grande maioria, ninguém faz coisa errada porque quer. As pessoas erram muitas vezes por fraqueza da carne, por falta de instrução. É necessário que haja uma visão sobre esse erro um pouco mais humana, mais compreensiva, mais amorosa, porque amor ao próximo muitas vezes é isso. O amor ao próximo muitas vezes é isso. Eu não sei porque o fulano caiu, porque a fulana se depravou. Vamos com calma, vamos tentar ganhar ele ao invés de jogar pedra. Vamos tentar compreender, vamos tentar ver como o Senhor vê, porque em todos os erros que nós cometemos, o Senhor, Ele procurou ver o nosso lado bom e sempre nos deu uma oportunidade de consertar nossa vida. Por que nós vamos agora querer condenar as pessoas? Quem somos nós para condenar alguém? Deixamos de ser pó e cinza, é isso? Quando nós temos um sentimento negativo, o que nós podemos fazer para acabar com isso? A entrega, a renúncia. É fácil? Não, é difícil. Mas é o que precisa ser feito. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos deixar de lado aquilo. Tem uma cena num filme que me chama muita atenção. O filme A Cabana. Quando o pai da garotinha, estuprada e morta pelo estuprador, fala para Deus que não vai abraçar o assassino da sua filha, então no filme Deus fala para ele, olha, eu não estou pedindo para você abraçar ele, eu só estou pedindo para você soltar o pescoço dele. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as injustiças que nós sofremos, e até nas orações muitas vezes nós pedimos, Senhor, vai lá e massacra ele para ele ver quem é o Senhor. Essa oração Deus não ouve. Começa a orar diferente. Senhor, transforma o meu inimigo em um irmão amado, para que eu possa amá-lo também, porque eu não consigo amar essa pessoa, Senhor, mas transforma ele num irmão amado. Muda o coração dele, muda a mente dele, muda os sentimentos dele, muda os pensamentos dele, muda a maneira dele agir, porque eu quero amar essa pessoa. E com certeza Deus vai ouvir sua oração. Como que Deus vai ouvir sua oração? Vai converter a pessoa? Depende da pessoa. Se a pessoa abrir o coração, ela pode ser mudada. Se ela não abrir o coração, aí é com Deus. Deus vai entrar com providência na vida dela, porque ninguém pode impedir os planos de Deus. Me faz lembrar a história de Narciso Lemos, o cangaceiro, que com o seu bando invadiu uma fazenda e matou o fazendeiro. Muitos anos depois, o seu bando preso, ele se converteu, veio para São Paulo e, participando de um congresso, conheceu uma irmã. E começou a conversar com essa irmã e disse que era do norte, a irmã disse que também era do norte, e de repente ela começou a contar a história dela, e ela disse, olha, eu vim de lá porque um cangaceiro matou o meu pai na fazenda. E ela começou a chorar de saudade, e ele começou a chorar junto. E ela disse, irmão, eu estou chorando porque eu estou com saudade do meu pai. E você, por que você está chorando?
Ele disse: irmã, eu estou chorando porque fui eu que matei o seu pai. A senhora me perdoa? E chorando ela disse: irmão, se o Senhor te perdoou, se o sangue de Jesus lavou o seu pecado, quem sou eu para não perdoar você? Que é isso que Deus espera que nós façamos, que nós confiemos, que nós demos continuidade ao amor que nós recebemos, ao perdão que nós recebemos, sempre dispostos a estender a mão, assim como Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance. E é nesse ponto que nós vamos falar do amor de uma mulher. Ela poderia ter pensado em si mesma. Ela poderia dizer: que situação horrível eu caí. Viúva de um estrangeiro que não tem onde cair morto. Me deixa uma velha para trás, uma sogra que não serve para nada, só para me dar trabalho. Eu, uma moça nova e bonita, eu vou cuidar da minha vida. Ou poderia pensar o contrário, né? Não ter autoestima e pensar: nossa, eu já não sou muito bonita, ainda vou ficar com essa velha, ninguém vai me querer. Eu vou deixar ela embora sozinha, morre pra lá, não quero trabalho não. Tanta gente abandona idosos hoje em dia, não é? Tanta gente joga idosos em asilo, tanta gente despreza idosos. Eu não quero saber dessa pessoa não, eu não quero saber. Eu tenho a minha mãe aqui em casa desde o dia 10 de janeiro. Algumas pessoas, alguns netos da minha mãe nunca vieram ver ela, não virão. Sabe, por causa disso, por causa desse sentimento. Mas Ruth teve um sentimento diferente. Eu vou cuidar da minha sogra como se fosse minha mãe. E diz para ela: a partir de hoje, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A partir daquele momento, Deus começa a trabalhar na vida da Ruth para transformar a história de uma fracassada numa mulher vitoriosa. E elas vão para a cidade de Belém, e quando chega ali, Noemi orienta Ruth a ir trabalhar na lavoura de Boaz, e Boaz fica conhecendo Ruth e fica sabendo que Ruth abandonou tudo, a família, a pátria dela, a própria vida, para cuidar da sogra Noemi. E comovido com isso, ele pensa em ajudar Ruth, mas ele já é madurão e a Ruth é uma moça nova, então ele fica um pouco receoso também, porque geralmente as moças novas gostam de homens novos. Como é que ele vai oferecer um casamento para ela na idade que ele está? Mas ela é uma pessoa simples, ela só quer uma coisa: amor. Quem vive de aparência quebra a cara muito cedo, sabe por quê? Porque a aparência não diz nada. Muitas vezes você olha para uma moça bonita, toda empetecada, corpo de fada, mas quando ela abre a boca ela revela quem ela é. Sabe? Uma série de coisas que não é necessário citar. Uma série de coisas, começando pela cultura, começando pela educação, pela simpatia, pelo amor, pela higiene e outras coisas tantas que não são levadas em consideração por quem fica apenas adorando a aparência. Como eu citei no início dessa mensagem, pessoas que ficam lá nas redes sociais: linda, gata, maravilhosa, sabe? A aparência é tudo, e o resto? E o resto? Sabe, eu fico até com pena dessas pessoas que não conseguem enxergar o interior, não conseguem ver o interior, porque quando uma pessoa bonita demais, ela é sem educação, é antipática e grossa, você acaba achando ela feia, você detesta ficar perto de uma pessoa dessa. E a pessoa, mesmo que ela seja feia, mesmo que ela não tenha uma boa aparência, mas se ela é simpática, educada e amável, você acaba achando ela bonita, porque a beleza interior se sobrepõe à exterior, assim como a feiura interior sobrepuja a exterior. Então é necessário ter um olhar para dentro das pessoas. Nós precisamos parar de olhar por fora e começar a olhar para dentro. Nós precisamos começar a ter amor próprio quando nós olhamos para as pessoas, para saber quem são as pessoas que vão ficar na nossa vida ou ao nosso redor, porque nós teremos pessoas agradáveis que realmente proporcionarão um grande prazer, uma grande felicidade na nossa vida. Então nisso nós podemos frisar que quem se conhece tem segurança, sabe o que está fazendo, sabe tomar as decisões certas, não se precipita na vida.
Por quê? Porque o mais importante de tudo isso é o amor. O que adianta viver ao lado de uma fada que não sabe amar, que não sabe corresponder ao amor, que não sabe devolver um pouquinho do carinho, da atenção que recebe? O que adianta a pessoa viver rodeada de pessoas luxuosas, num palácio esplendoroso, cercado de pessoas chiques, mas o coração dessa pessoa é pobre, miserável e desgraçado? Não adianta nada. Essa pessoa nunca será feliz. O que acontece quando a pessoa vive esse amor, tem essa aceitação própria e vive esse amor? Essa pessoa ela vai ter muita recompensa na vida. Primeiramente porque Deus olha do céu e Deus procura pessoas que têm o coração voltado para o amor. Porque Deus é amor, Ele simpatiza com pessoas que amam, porque Ele ama. São pessoas, eu posso dizer assim com profundo respeito, pessoas do seu time. Ele se identifica com essas pessoas e mesmo que a pessoa não esteja enquadrada no plano de Deus, estará enquadrada porque ele vai cercar a vida dessa pessoa de uma tal forma que a pessoa vai abrir os olhos e enxergar a verdade, mesmo que ela esteja enganada. Vai passar a enxergar a verdade porque o amor é tudo. O amor é bálsamo, o amor é azeite, o amor é remédio, o amor é cura, é lenitivo, o amor é vida. Então a Ruth, ela foi trabalhar na lavoura do Boaz. O Boaz, embora achasse que fosse um pouco velho para ela, acabou fazendo uma proposta, se ela quisesse se casar com ele, e ela aceitou se casar com Boaz, e teve um filho dele que se chamou Obed, cuidou da sua sogra porque ela passou a ter recursos, e ela se tornou a bisavó do rei Davi. Olha quantas mulheres tinham em Belém na época de Ruth, mas nenhuma delas entrou na genealogia de Davi, que é a mesma genealogia de Jesus Cristo. Ela entrou na linhagem de Jesus, porque simplesmente se doou, porque simplesmente não pensou em si mesma, e porque se aceitou, vivendo para servir aquela sogra que tanto precisava dela naquele momento. Exerceu o amor na sua essência, cumpriu o mandamento que Jesus deixou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a recompensa foi ser incluída na família de Deus, no povo de Deus, Israel. Daí nós podemos concluir que quando nós dispomos a viver sob os mandamentos de Deus, Ele nos proporciona uma vida abençoada, farta, feliz, com os nossos sonhos realizados. Então nós podemos entender que é muito importante nos aceitar como nós somos, porque só assim o Espírito Santo de Deus pode controlar a nossa vida, pode nos orientar no que devemos fazer, como devemos proceder, o que devemos falar, o que devemos ouvir e com o que nós devemos conviver também. Precisamos confiar nele e só assim nós estaremos cumprindo o seu propósito na nossa vida. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Eu espero que você entenda que crise existencial só existe para pessoas que não se deixam controlar pelo Espírito Santo de Deus. Posso dizer que eu tenho uma vida muito boa e feliz. Será que eu não tenho problemas? Deus sabe que tenho, e muitos. Passei por muitas tragédias, muita dificuldade, muitas provações, mas encontrei paz em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Se você não souber se entregar a Ele, se você não aprender a confiar nele, você nunca terá paz. Sem paz, você jamais será feliz. Não existe crise de existencialismo. A condição humana é miséria. Nós somos pó e cinza, como disse Abraão, mas nós somos resgatados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nele, confie nele, aprenda a conhecer-se a si mesmo, aprenda a se amar e ame ao seu próximo, e você será feliz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.